Fala galera, beleza? Aqui é o Alex e no vídeo de hoje, galera, como prometido no primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês a minha carteira de investimentos. Mostrar para vocês que uma carteira de quase 30 ativos, eu consegui reduzir ela para 6 e ainda ter uma diversificação muito maior do que eu tinha quando tinha esses 30 ativos. E eu consigo fazer isso através dos ETFs, eu já falei para vocês, que são a classe de ativos que eu acho que é a melhor que se pode ter hoje em dia para um investidor comum, que é onde você vai ter os ganhos do mercado sem preocupação, sem ficar olhando se o mercado está subindo ou caindo, e ter os lucros e os dividendos que ainda caem, que alguns pagam, né, sem dor de cabeça nenhuma. Então é isso, galera, vamos lá para o vídeo. Galera, então, antes de eu mostrar a carteira em si para vocês, eu quero mostrar que esse site que eu uso, eu acho muito bom para você fazer uma análise de ETFs, né? Para você dar uma estudada neles e ver se faz sentido colocar na sua carteira. Então aqui, o primeiro ETF que eu vou mostrar para vocês que eu tenho na minha carteira é o VT. O VT é como eu disse no outro vídeo, ele é o centro da minha carteira, né? Ele que é o que tem mais peso dentro da carteira, nele eu coloco 60% do patrimônio nele, né? Porque ele é o ETF mais diversificado que existe, ele investe praticamente no mundo inteiro. Aí tá aqui, o preço da cota dele, $156. Tem aqui o que ele cobra de taxa de administração, né, que é essa, muito pouco, 0,06%. Pelo que ele entrega, isso é praticamente de graça, né? O ano que ele entrou na bolsa, 24 de junho de 2008. Aí aqui mostra também os dividendos. Para mim, quando eu comecei a investir, os dividendos é que me atraíram a começar a investir, né? Ainda gosto de dividendos, não é que eu não gosto mais de dividendos, só que eu aprendi que não faz sentido focar no dividendo quando você está na fase de acumulação, né, de patrimônio, porque o dividendo só vai ser importante lá quando eu for me aposentar. Aí eu quero focar numa estratégia de dividendos, né, para mim ter a minha renda através deles, mas por enquanto, quando eu estou na construção de patrimônio, não faz sentido. E esses ETFs lá dos Estados Unidos, eles pagam bem pouco de dividendos lá. O rendimento anual deles é de 1,59%. É bem pouco. Que para mim é uma boa, porque lá nos Estados Unidos ele é cobrado 30%, né, dos dividendos, é ficado lá para o governo americano. E é direto na fonte, é cobrado, já chega descontado para você, né, na corretora. Mas como é pouco, então não é um estrago gigantesco que faz, né? Tem os ETFs irlandeses também, que acho que até um vídeo que eu posso fazer mais pra frente, que eles têm um acordo com os Estados Unidos, né, que aí eles cobram a metade disso, em vez de cobrar 30%, é cobrado só 15%. E eles, em vez de distribuir o dividendo para você, ele é reinvestido automaticamente. Mas isso não é agora papo pro vídeo, né? Mas tem essa possibilidade também. Então aqui o dividendo, aqui a taxa de administração, já mostrei, as participações. Aqui as 15 primeiras empresas, né? Que das 9 mil e pouco, essas são as que tem mais peso dentro do índice, né? Nvidia, Apple, as famosas, né, dos Estados Unidos. E para você ver, 9 mil empresas, só a Nvidia tem 4,16. Então, apesar de ser um ETF diversificado, mas ele dá um peso muito grande nessas empresas americanas. E é por isso que eu tenho outro ETF que eu vou mostrar para vocês agora, que é o VXUS. Como o mundo é dividido praticamente em três partes, né? Estados Unidos, mercados desenvolvidos e emergentes. E
Os Estados Unidos, só os Estados Unidos, cara, que é um mercado praticamente à parte, né? Ele é mais de 60% do mundo, então eu acho que é uma concentração muito grande. Por isso que eu dou um peso nos desenvolvidos e nos emergentes através desse ETF aqui, VXUS, que eu poderia fazer por outros dois ETFs que existem, né, de mercados desenvolvidos, tem um ETF e tem o dos emergentes. Só que quando eu descobri que tinha esse, que ele já faz os dois junto, eu achei melhor, mais fácil. Em vez de investir em dois ETFs, em um só já faço o que eu queria fazer, que era dar um peso maior nesses mercados. E é isso, ele também é bem diversificado, que o preço dele é $84 e 84 cents. Ele entrou na bolsa em 26 de janeiro de 2011. A taxa de administração também é ridícula, 0,05. Isso que é o fantástico dos ETFs, né? Essa taxa bem baixa. Dividend yield, que também é pouco comparado com os investimentos aqui do Brasil, né? Mas o que eles entregam de rentabilidade também não se compara, né? Aqui é 2,58, é um pouco a mais do que o VT, mas isso também não é meu foco, os dividendos, agora, né? Aqui é a taxa de administração, 0,05, e as participações dele. Cadê as empresas aqui? Aí aqui já não tem as empresas dos Estados Unidos, né? Ele só investe em outras fora, excluindo os Estados Unidos, né? Aí tem bastante da China, aqui da Coreia, né? Samsung, essas outras empresas, né? Nestlé, Alibaba, e é bem diversificado. E ele tem, se o VT tinha 9.000, ele tem 8.689 empresas. É muita diversificação, né? Para um ativo só. Então, VXUS, esse. Agora vamos por... Esses dois primeiros são a base do... Eu ia ter 70% só no VT, né? Mas como o VT é muito concentrado nos Estados Unidos e eu queria dar um peso a mais nos outros mercados, eu incluí o VXUS. Então, em vez de ter 70% só do VT, eu coloquei 60% mais 10% nesse ETF VXUS. Agora, os outros que eu vou mostrar agora aqui, que são os chamados satélites, né? Tem esses que é o núcleo e esses são os satélites, que são os que têm a probabilidade de ter uma maior valorização, né? Para você poder bater os índices, principalmente o S&P 500. Né? Eles têm esse poder, né, além de diversificar e dar uma grande valorização na carteira. E o outro aqui então é o ETF AVDV. Ele é focado em small caps, velho, né? Que são empresas pequenas e baratas, né? E ele investe nos países emergentes não, desculpa, desenvolvidos, que exclui Estados Unidos, né? E investe na Europa e também no Japão, né? Tem empresas do Japão também. E esse ETF, ele é ativo, ele tem por isso que a taxa dele é um pouco maior, mas mesmo assim é pouco, né? 0,36. Ele é um ETF que tem essa cobrança a mais, porque ele tem um giro de carteira que não é normal nos ETFs, né? Mas ele tem um potencial muito grande. Então essa cobrança a mais para mim não faz diferença. Eu acho ele um ETF muito bom. Ele é até que recente, né? Ele é de 24 de setembro de 2019 que ele entrou na bolsa. Que o dividendo dele, e até paga um bom dividendo, né? 4,19% ao ano, que não é muito comum, né, no mercado americano. As taxas já mostrei, 0,36, e as participações dele, né? O que é legal, cara,
que ele não tem aqui está concentrado, né, 2,35 em uma empresa, mas pode ver que as outras é tudo menos de 1%. Por isso que eu acho bom ele não tem um peso muito grande em uma só empresa igual os outros ETFs, né? E ele também é bem diversificado. Olha que é mais de 1.700 empresas, cara. Nossa, é muita diversificação. E eu que tinha quase 30 na carteira. Então esse é um dos ETFs de Small Cap Value. Esse é do mercado desenvolvido. Agora esse outro que eu tenho também, ele é focado no mercado americano. Ele faz a mesma coisa, só que compra empresas baratas e pequenas do mercado americano, né? E a sigla dele é o SLYV, o Sleeve, conhecido como Sleeve, né? O preço dele é $108,06 atualmente. Ele entrou na bolsa no 25 de setembro de 2000. O dividendo dele é de 2,24% anual. Taxa de administração 0,15%, bem pouco também. Agora as principais participações dele. Duvido alguém conhecer uma dessas empresas aqui, falar que conhece. Olha esse cara. E ele é igual o outro, né? Ele não dá um peso tão grande assim individualmente em cada uma, né? Por isso que eu gosto, ele é bem diversificado e não é concentrado, né, em poucas empresas. Ele também tem um pouco mais de 460 empresas, 463. Também bem diversificado, né? Cara, essas duas ETFs eu gosto muito, cara. A outra também que eu vou mostrar, que eu adicionei recentemente na carteira, ela é o ETF AVES, Aves, né? Que vamos voltar para o início aqui. Ela tem um preço de $64,85. Ela é focada nos mercados emergentes, né? Ela também investe em empresas pequenas e baratas desse mercado, que engloba os países emergentes. Aqui ela tem uma taxa de administração de 0,36. Ela é da mesma gestora do AVDV, por isso que o nome é aqui com A, é da Avantes, né? E também é um ETF que tem uma administração ativa, né? Ele não é passivo, ele faz algumas alterações durante o ano, né? Que ele vai vendo as empresas, vai colocando, vai vendendo outras. Tem essa administração ativa, por isso que eles cobram esse um pouco a mais na taxa de administração. Mas são excelentes ETFs, cara. Não tenho o que falar deles não. Vamos ver o dividend yield dele. Ele paga 3,63, um dividendo também até que alto, os padrões americanos. Mas como ele investe no mercado emergente, por isso que ele tem esses dividendos um pouco mais altos. As taxas, já mostrei, 0,36. E as empresas dentro dele. Aqui, galera, ó. Aqui é focado mais na China, a Coreia, Samsung, a LG. E aqui, ó, galera, vocês conhecem essa empresa aqui? É a Vale. Aqui do Brasil, né? E ela tem um peso, quase 1% com certeza tem outras empresas do Brasil aqui. Como ela investe em mais de 1.835 empresas, tem mais empresas brasileiras aqui também. É claro que o Brasil é mínimo no mercado mundial, né? As outras aqui é mais China,
Eles também colocam a Coreia agora. Tem ETFs que falam que a Coreia é país desenvolvido, tem outros que falam que ela é emergente, mas elas têm esse jogo da Coreia, né? Então, aqui são as 15 participações, né, desse ETF, muito diversificado também. E o último aqui que eu invisto é o ETF de Bitcoin, é o BITB. Cara, o Bitcoin, eu antes, na época ainda que eu tava com a carteira que fazia Stock Pick, eu tinha ele, eu comprava ele diretamente, né? Pela Avenue, até a Avenue vendia antes criptomoedas, eles até pararam de vender, mas na época eles vendiam, eu comprava por lá. Só que eu gosto da tese do Bitcoin, só que eu achava muito complexo, porque eu investia, mas eu sei que o correto é você armazenar seus Bitcoins. E eu lembro que na época o dinheiro que eu tinha investido neles, para mim comprar aquelas wallets, né, que são aquelas carteiras frias de Bitcoin, era mais caro do que eu tinha investido neles. Eu fiquei pensando, tem aquele também de você decorar 15 palavras, não sei o que, para poder deixar guardado nessas wallets, né? Eu falei, cara, quer saber? Como eu tava mudando tudo para ETF, eu falei, não, vamos simplificar isso aqui e vamos investir só por ETFs. Então eu invisto no Bitcoin, mas por causa disso, da valorização dele, mas ele é muito volátil também, né? Quem não tem estômago para isso não deve investir não. Mas eu tenho pouco, né? Eu tenho só 5% da carteira eu invisto nesse ETF. Aqui não tem muito o que mostrar, porque é mais a taxa de administração mesmo. Ele praticamente só investe no Bitcoin, não investe em outra criptomoeda, praticamente só no Bitcoin, ele segue o Bitcoin. Galera, é isso que é os ETFs que eu tenho individuais. Antes de ir para a carteira, galera, finalmente agora mostrar para vocês, essa é a minha carteira de investimentos. Hoje, atualmente, eu estou com 83.643,07 centavos de patrimônio, com uma valorização, uma variação positiva de 28,93%. O que eu investi do meu dinheiro é 64.876,44. Ganho de capital 18.766,64. Dividendos que eu já recebi até agora são 2.434,42. Aqui os proventos que eu recebi nos últimos 12 meses, a rentabilidade dos últimos 12 meses, a rentabilidade total. Aqui, galera, no gráfico do ganho de capital, ele tá assim porque aqui eu ainda investia fazendo stock pick, né? Então eu dividia minha carteira em 3 partes, que era o mercado americano e o mercado brasileiro, né? Então eu tinha praticamente 33% em ações brasileiras, 33% fundo imobiliário e 33% investimento no exterior. Então até aqui janeiro do ano passado eu investi assim. Foi quando aqui em janeiro eu vendi tudo aqui no Brasil, encerrei minha participação aqui, vendi e comprei tudo lá. Aí por isso que tem esse salto gigantesco aqui, mas é por causa disso. Então olha aqui, cara, depois que eu mudei antes aqui eu tinha 4 ETFs lá nos Estados Unidos, né? Que era o VT é o único que eu tenho mais tempo. Tinha o VNQ, que ele é focado em ETF
ele é focado nos REITs, né, americanos. Tinha o BND, que é renda fixa dos Estados Unidos, e o EMB, que é renda fixa também, só que é renda fixa dos mercados emergentes. E ele dava essa carteira até que dava uma valorização, mas mais puxado pelo VT, né? Que os outros não tinham uma valorização tão grande, não. Então, cara, depois que eu mudei a estratégia, pode ver aqui, a barrinha verde é o que eu tenho, que saiu do meu bolso, né? E a de cima, a verdinha mais fraca é a valorização. Então, para você ver, depois que eu mudei de estratégia, olha o tanto de crescimento que teve, cara. Então, por isso que eu falo que essa estratégia, pra mim, eu não consigo mudar mais ela. É a definitiva, que é a que vai me fazer se aposentar lá na frente. E aqui, vou mostrar pra vocês os ETFs em si, né, que eu tinha mostrado antes. Agora aqui vocês veem quanto que eu tenho investido em cada um. A valorização dele, né? O Bitcoin, que agora está só caindo. Agora que é o bom momento para quem gosta mesmo de comprar mais. E esse ETF Aves é o que eu adicionei recentemente, né? Por isso que ele está tão pouco na carteira aqui. Tá menos de 1% da carteira. Eu não comprei nenhuma cota inteira, tá? Nenhuma cota inteira tá indo. Eu só usei o dividendo que eu recebi no mês passado para dar o aporte. Mas aí eu vou aumentar mais ele ainda na carteira, que eu quero ter aqui, ó, como eu falei para vocês, o VT era para ter 60%, tá com 59, 55%, o VXUS eu tinha 15%, antes de investir no Aves, né, tava com 15% nele, 10% no AVDV, 10% no Sleeve e 5% no Bitcoin. Aí como eu adicionei esse Aves recentemente, eu quero ter 5% do Aves, 5% do Bitcoin, vai manter 10% Sleeve, vai manter 10% no AVDV e baixar de 15 para 10 do VXUS. E manter o VT em 60 também, né, para poder dar certo a divisão da carteira. E galera, é isso. Para vocês verem que é uma estratégia simples, fácil. Não tem, cara, eu só entro no mês em mês para fazer o aporte. Aqui, por exemplo, como tá caindo, quando você vê que cai, é o ativo que você vai aportar, não tem outro. Igual, tá 60%, se no mês que vem, na hora que eu for aportar, o VT tá 55%, eu sei que eu tenho que aportar nele, né? É claro que agora tá desorganizado, porque agora eu vou ter que montar a posição no Aves. Então, os aportes que vêm agora vai ser tudo nele, até ele chegar aos 5% que eu quero, né? Aí vai ficar meio que desequilibrado as outras, mas nos meses seguintes, subsequentes, eu vou investindo nele até chegar ao padrão que eu quero, né? Então é isso, galera. Essa é a minha carteira. Eu vou deixar ela na descrição do vídeo, né, para quem quiser ver pessoalmente ela. E eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam e se faria algo de diferente, o que mudaria nela, beleza? E galera, essa é a minha carteira, né? Então, na verdade, isso não é uma recomendação de investimento, beleza, galera? É simplesmente a carteira que eu escolhi para construir depois de estudar bastante sobre investimentos, né? E baseados em evidências também, né? Agora eu quero saber o que você faria de diferente se fosse você. E deixe sua opinião aí nos comentários. E se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe o gostei e porque nos próximos vídeos eu vou explicar em mais detalhes porque escolhi cada um desses ETFs. Beleza? Então, até o próximo vídeo.